Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Bramo. E eu sou a Ana Mondragon e estamos juntas aqui para trazer mais conhecimento para vocês. Tudo jóia, Amandinha? Tudo bem, amiga? E aí? Tudo Bora para bem. mais uma dessa quarta temporada? Bora lá. E lembrando que nós temos novos quadros, então fiquem ligados. E já aproveita que você tá aí, curte, comenta, compartilha e dá o seu joinha aqui. O YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. É isso, não só o YouTube, como todas as redes sociais. Então, é só seguir, é só curtir e é só compartilhar. E, inclusive, para vocês que querem, assim, ter um podcast assim como o nosso, dão uma espiadinha lá nas redes sociais também do estúdio, que oferece essa estrutura incrível pra gente e pode estar oferecendo para vocês também, tá bom? É @crosshost. É isso aí, gente. E hoje eu tenho o prazer de ter alguém que eu particularmente sou fã. Já falei pra ela que eu sou fã, a sigo há muito tempo. A jornalista investigativa, expert em crimes, Carla Albuquerque. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, tanto a Amanda quanto a Ana, né? Na verdade é o contrário, né? Eu olhei pra uma e falei o nome da outra aqui. Carla, conta uma coisa pra mim. Por que você acha que esse tema crimes desperta tanto interesse nas pessoas? Porque nós estamos falando, né, de questões sociais. Então, assim, um crime ele pode acontecer em qualquer lugar, né? Ele pode acontecer com qualquer pessoa, dentro de qualquer estrutura, seja ela familiar, seja ela dentro da sua estrutura profissional, seja ela dentro da sua comunidade ou da sua sociedade. Então, é algo que é muito próximo de todos nós. Então, ele chama atenção, principalmente porque ele vai ativar gatilhos cerebrais nossos, né, pessoais aqui, quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, quando a gente vê uma família em sofrimento, porque a gente vai ali trabalhar o que a gente tem de melhor, que é a nossa empatia. Então, ao mesmo tempo que nos choca, ela também, né, traz aqui algo que nos mostra que somos humanos, porque nós sofremos junto com aquilo. Nós não gostaríamos que aquilo estivesse acontecendo, nem com aquela determinada pessoa, nem com nenhuma pessoa, e muito menos com qualquer pessoa perto de nós. Por isso que os crimes, eles chamam tanto a atenção. A questão é como nós vamos trabalhar esses assuntos. O que você falou agora é uma grande verdade que eu ia até citar, né? Acredito que chama atenção até porque a gente acaba se pondo no lugar. Porque eu, por exemplo, quando eu assisto uma coisa que é muito brutal, eu falo assim, nossa, e se fosse eu, ou se fosse alguém da minha família, ou se fosse o meu filho, quando envolve criança neste caso. E abala, a gente mesmo sem conhecer, sem ter visto a pessoa na vida, aquele crime abala a gente. Eu olho aquilo ali, às vezes me dá até um aperto no coração. E vai te abalar porque a grande maioria das pessoas não vai cometer crimes, a não ser que ela seja colocada numa situação de limite ali. E quando eu digo limite, é limite para resguardar e salvar a sua própria vida. Então, alguém te ataca, você consegue se desvencilhar, né, e acaba cometendo o crime, né, fazendo algo de ruim para aquele teu agressor. O primeiro ímpeto é da defesa, Exatamente, e não do ataque. Você vai se defender, inclusive isso é considerado como legítima defesa. Se ficar comprovado que a pessoa veio, ela te atacou, você conseguiu, né, ali se desprender e acabou, né, para poder se salvar, tirou a vida de alguém, isso o nosso Código Penal entende que você pode fazê-lo. Então, tirando, vamos dizer, né, o limite, a grande maioria das pessoas não vai cometer crimes. Então, quando a gente olha o outro, você fala, mas por que ele cometeu o crime? E a gente quer entender a natureza daquela determinada pessoa, porque ela pode, inclusive, um parecido pode estar perto da gente. Quando a gente fala de mulheres, as mulheres são as pessoas que mais consomem esse tipo de conteúdo. Né? Existe hoje já grandes pesquisas e elas acabam consumindo por uma questão de autodefesa. Então, eu preciso entender o que aconteceu com essa vítima, até para eu entender o que eu preciso fazer para me defender, né? Para que eu não seja a próxima vítima. Né? Até porque qualquer agressor ele vai procurar uma vulnerabilidade para cometer aquele determinado crime. E a gente não sabe quais são as nossas vulnerabilidades.
Esse é o maior problema. Quando a gente fala na questão da vítima, o quanto ela precisa entender. E aí, vítima pode ser qualquer pessoa, viu? Qualquer um de nós pode se tornar uma vítima. A gente precisa entender qual é a nossa vulnerabilidade. E quando a gente fala de crimes, a gente tem dos piores, né? Os dolosos contra a vida, até, vamos dizer, aqueles... Você pode ser vítima de um estelionato digital. Sim. Algo muito comum, né? Exatamente. Hoje em dia. Que é comum e que a gente não considera tão grave, né? Que é o que você quis dizer, né? Às vezes tem os mais graves e os menos graves que são esses. O doloso contra a vida significa que ou uma pessoa, né, acabou morrendo, ou existiu uma tentativa de, mas você tem os crimes que estão aqui, né, que uma pessoa está sentada atrás de um computador aplicando golpes em milhares de pessoas. E a pessoa fala, mas eu não vou cair nesse golpe, eu jamais cairia nesse golpe. Eu converso até com especialistas na área de tecnologia, eles falam, não, eu sou todo blindado. Eu falei, a maioria das pessoas que aplica golpes nos outros não são experts em tecnologia, eles são experts em engenharia social, ele só precisa descobrir qual é a tua vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade pode ser a ganância. Chega lá com uma grande oferta para você, você fala, olha, isso aqui é maravilhoso. A pessoa clica. Acabou. Ou a gente viu vários casos, né? Então, assim, em aplicativos de encontros como sim. o Tinder. Homens, né, que estão ali separados acham que estão se relacionando com mulheres lindas, loiras, maravilhosas, né? Ou morenas jovens, bonitas. E não tem nada disso. Quando você vai ver, é uma gangue de pessoas que está ali pura e simplesmente para poder tirar benefício financeiro daquela pessoa. Exato. Tanto que tem um bem famoso que virou até documentário em série, né? Sim, tem o golpista do Tinder, mas aí é uma questão, veja, aí a vítima é a mulher, né? E aí a vulnerabilidade dela é emocional. Porque ela acredita, né, em toda aquela conversa. Então, imagina, ele criou uma persona, né, uma máscara social, então ele se coloca como uma pessoa que é filho de um grande produtor de pedras preciosas, no caso do Tinder de diamantes, e ele estava, né, sempre, porque como ele estava tirando dinheiro de uma determinada vítima, ele tinha sempre dinheiro para se exibir para aquela nova vítima. Então a vítima não imaginava. Eu falei, não, mas ele é um homem rico, está sempre muito bem vestido, me leva a restaurantes maravilhosos, até que ele vai começar a aplicar o golpe. E o golpe, ele é muito bem engendrado, né? Porque, principalmente a mulher, que ela é romântica, ela acredita, nossa, ele é o amor da minha vida, ele faz tudo para mim, ele é muito educado, ele é muito inteligente, ele vai falar tudo aquilo que a vítima quer ouvir, vai usar a neurolinguística, olha só, né? Usando contra a própria vítima, e a vítima cai. Até o momento que ele fala, você não sabe, eu estou com um problema de uma transferência bancária, um homem podre de rico, mas ela está tão embevecida, que ela nem enxerga. Ela tá tão apaixonada, ele fala tudo aquilo que aquela mulher queria ouvir e ela vai cair no golpe dele. É o mesmo golpe com mulheres com mais de 50 anos que tem o casamento ali já mais morno. E aí, sabe aquele casamento que estagnou? O que o golpista vai fazer? Vai falar tudo aquilo que aquela mulher gostaria de ouvir novamente. E ela vai manter... E eles vão procurar mulheres casadas. Por quê? Porque eu procurando mulher casada, eu vou criar uma infidelidade. Como é que essa mulher vai contar para o marido que emprestou dinheiro para um golpista? Olha, é uma inteligência, mas é uma inteligência também, né? E aí você veja que nenhum deles é um grande hacker. Nenhum deles tem grandes habilidades em tecnologia, mas eles são muito manipuladores. É isso que as pessoas precisam entender. Primeira coisa, para não cair em golpe financeiro, o negócio é o seguinte, antes da pessoa te pedir, você pede para ela. Poxa, mas eu ia te pedir, gente. Falei, então, eu também tô sem, tô precisando eu. Nossa, meu nome tá tão sujo. Como quando você vai dentro desses agressores, né, contra crianças, que vão procurar mulheres com filhos. Veja só, eles têm interesse, e a grande maioria das mulheres, assim, de forma muito ingênua, ó como é que ela nem sabe, ela vai dentro do seu perfil, ela coloca a foto dos filhos pequenos, coisa que a gente não faz de jeito nenhum. Você tem filhos, não te interessa, não é o momento. Porque para um agressor, quando ele entende que ele não tem a resposta que ele queria, ou ele não tem a informação que ele precisa, ele vai deixar você. A grande maioria desses agressores, ele abandona a vítima.
eu não sei se ela tem. Porque se o interesse Começa a ficar dele não é dificultoso na pra ele. vítima, é na criança, ele vai embora. Entende? A gente tem que colocar dificuldade na vida do agressor. Todo criminoso procura facilidade. Quando a gente coloca dificuldade, ele acaba largando, ele vai para o próximo. E é dessa. A gente tem que ter, né? Muitas mulheres me perguntam, eu também dou palestra em vários lugares. O que eu faço para me defender? Começa a colocar dificuldade. Todas as dificuldades. Coloca a dificuldade financeira. Você tem filho pequeno e eles vão numa faixa etária muito, né? Tipo, a minha já não mais, porque eu não tenho filhos pequenos, minhas filhas são adultas, né? Mas eu também sou casada, mas digamos que fosse uma mulher da minha faixa etária. Aí ele vai do outro lado, aí no outro tipo de estelionato. Ele vai falar aquilo que ele acha que eu não estou ouvindo mais do meu marido, né? Aí a mulher mais jovem quer saber se ela tem filhos. Então, tudo isso a gente precisa guardar pra gente. A gente não tem que disponibilizar essas informações. Sabe, o relacionamento ele já tem que estar ali, né? Vamos dizer, bastante digerido para você trazendo informações da sua vida. A mulher entrega tudo como se fosse um livro aberto. Ela fala tudo, ela conta tudo, ela diz onde ela trabalha, enfim, quantas promoções ela teve. É que a mulher já cria muita expectativa. Ela Eu brinco que a mulher mal conheceu o homem já tá pensando se o filho vai ter os olhos dele ou dela. Se já vai casar. Vou casar onde, né? Será que ela vai me pedir em casamento? Já pensa logo isso. Mas as pessoas falam, poxa, mas a gente também tem que se atentar. Mas você tem que se resguardar. Mas a gente tem que se atentar também que tem alguns homens que eles têm paciência. Então, eles também conseguem criar esse tempo que você tá falando pra gente poder se abrir, né? A não ser que você seja muito um alvo dessa pessoa. Quando a gente tá falando nesses que é a grande maioria, né? Quando a gente tá falando desses crimes patrimoniais, são crimes financeiros, eles vão na quantidade. A pescaria é grande, então eles vão tentar. Você começou a colocar muita dificuldade, eu vou nela. Passa para outro alvo. Aí tá difícil, vou para a próxima. Até ele encontrar, porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo para investir, sabe? Investir na vítima significa investir dinheiro. Então, assim. A não ser vítimas grandes, tempo. Acredito, né? Hã? Vítimas grandes fortunas, aí sim. Aí pode ser que ele gaste mais tempo. Mas ele quer a coisa rápida. E se a gente está falando de crimes contra a dignidade sexual de crianças, ele quer. A informação para ele básica é o seguinte: se você tem ou não tem filhos. A quantidade de mulheres que, infelizmente, colocam dentro do próprio aplicativo do Tinder ou do Instagram informações sobre seus filhos é gigante. Só que ele está de olho na criança. E ele até pode se relacionar com ela, mas o foco é a criança. Olha esse piloto da Latam. Como que ele encontrava as vítimas perfeitas? Ele ia em lugares de vulnerabilidade, né, de mulheres mais vulneráveis, e ele queria as mulheres que tinham filhos pequenos, porque ia começar uma troca. Eu vou te ajudar financeiramente, mas o interesse era na criança. É maquiavélico. É engenharia social pura. Existe a inteligência. Eles usam, eles usam a inteligência pro mal. Sim, literalmente. São pessoas inteligentes. Porque falo, se essas pessoas usassem a inteligência pro bem, eles conseguiriam fazer tanta coisa. E a gente não pode, né? É um erro nosso da gente querer menosprezar essas pessoas. Eles são inteligentes, eles são perigosos e nós precisamos, como é que a gente ajuda a sociedade, né? Levando informação, né? Informação de prevenção, de combate, porque depois que um crime se estabelece, tudo é muito mais complicado. E aí fica aqui, né, toda uma questão que todos nós já falhamos. Aí entrou na área da segurança pública, porque toda a sociedade aqui já falhou em proteger uma criança vulnerável, em proteger uma mulher que está em situação de vulnerabilidade também, independente se ela tem, né, um alto poder aquisitivo ou não. Eu conheço vítimas que sofrem violência doméstica e que são promotoras, magistradas, pessoas da área do direito. Então, qualquer pessoa pode se tornar uma vítima. A questão é o que você faz para se proteger, né, para que isso não aconteça. E ter ali, né, deixar limites muito claros. Não, aqui já não vamos parar, porque essa história já não ficou mais boa, né? Na sua vida investigativa, você já acabou encontrando com pessoas muito perigosas. Sim. Você já sentiu medo? Olha, o medo faz parte da vida.
Tem um professor, né, que é médico também, o Dr. Valentim Gentil. Ele é da área de psiquiatria. E ele diz o seguinte: o medo é uma das coisas mais importantes para a nossa existência. Porque se nós não tivéssemos medo, a gente pulava da janela, a gente acha, não, meu super-homem pula, eu também vou pular, não é? Eu atravessaria uma rua, porque eu acho que com a minha mão eu vou parar o trânsito. Então, o medo faz parte da nossa existência. Então, ele me protege. Eu não vou atravessar uma rua, não é perigosa, eu não vou pular da janela, porque se eu pular eu posso morrer. É lógico que o medo descontrolado, desenfreado, ele faz mal, ele nos adoece. Mas o medo, ele é importante. Então, sentir medo é uma questão de autoproteção. Todos nós vamos sentir medo. A questão é que eu hoje tenho mais, vamos dizer aqui, né? Tenho mais ferramentas que a grande maioria das pessoas não tem. Até por uma questão de eu fui estudar esse determinado assunto. Não que eu seja melhor do que os outros, até porque não sou melhor do que ninguém. Mas eu me debrucei em relação a isso. Então eu vou tomar determinadas providências que a grande maioria das pessoas não tomará. Porque acha que tá tudo certo. Né, que a gente vive, às vezes, no mundo de Nárnia, né? Olha, é tão bonito, é tudo tão legal. E não é. E quando você lida com esses assuntos, uma segunda questão que para mim é muito importante é tratá-los com respeito. Ao longo da minha vida, da minha jornada profissional, eu aprendi a ouvir o contraditório. Quando você escuta o contraditório, significa que você vai dar abertura para todos os lados, mesmo para o pior dos lados. A gente precisa estar aberto a escutar, inclusive para entender e aprender por que a sociedade às vezes caminha para lugares tão sombrios. E quando você trata os assuntos com respeito, até aquele que cometeu o pior dos crimes, ele também te respeita. Fala, não. E ele sabe. Vamos pegar aqui, né? O pior dos criminosos, quando ele é descoberto, ele sabe, bom, né, tem até o jargão, a casa caiu. Vão falar do meu crime, né? Eu serei notícia. A questão é como é que eu serei apresentado. A grande maioria deles o seguinte: tá bom, meu crime é esse, foi isso que eu fiz mesmo, eu vou ter que responder. Ele vai ter direito ali à ampla defesa, a um defensor ali, a um representante legal. E quando você trata as coisas dessa forma, tá tudo certo. O problema não é o criminoso. O problema é maior ainda. O que eu digo hoje para a sociedade, e não diz respeito só a mim que investigo, é que qualquer pessoa pode se esbarrar com uma informação que coloque a vida dela em perigo. Vou te dar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um caso agora que está sendo muito falado, o caso do Vorcar. Dependendo da pessoa que detenha determinada informação, ela corre risco. Sim. E não tem nada a ver com quem investiga. Entende? Percebem a diferença? Então, eu vou dar aqui uma dica de sabedoria. Quando você tem uma informação que pode colocar a sua vida em risco, a primeira coisa que você faz é repassar para múltiplas pessoas. Quando você faz isso, a informação não está mais só comigo, está com ela, está com ela, está com ela. Muita gente. Com muita gente. Você deixa de ser alvo. Entende? Então, assim, qualquer pessoa pode estar numa situação de risco em relação a um determinado caso grave, um determinado crime. E não necessariamente quem investiga isso. Porque senão a polícia estaria em risco o tempo inteiro. Sim. Ela está em risco de, por exemplo, trocar ali, vamos dizer, né? Numa troca de tiros e tudo mais. Mas, tirando isso, o próprio criminoso sabe que existe uma determinada lei, ele está em descumprimento dessa lei e que, se ele for descoberto, ele vai... Entende? E não é uma arma que vai salvar a sua vida. O que salva a nossa vida é a informação que você tem e como você trabalha essa informação. Entendi. Agora sim, ao longo dessa carreira toda, dessa jornada toda sua, você aí já ajudou a descobrir aí mais de 150 crimes aí, mais ou menos isso, né? A quantidade. No universo digital, sim. E muitos. aí,
qual é o que, dentro de todos esses, e virar mais, ou você tem muito mais que isso, qual que te tocou mais? Ou qual que mexeu mais com você? No universo digital, Pode ser no digital ou fora dele. Alguma coisa assim que te tocou tanto que às vezes você até assim, perdeu o sono de ficar dias pensando nisso. todos os crimes, né, que dizem relação a crianças e adolescentes, se nós estamos falando de pessoas muito vulneráveis, eles mexem muito com a gente. Eu digo para vocês que eu já lidei com todos os tipos de crimes. Todos que vocês podem imaginar, no Brasil, fora do Brasil. Mas quando você olha para o que está acontecendo no universo digital com crianças e adolescentes, isso é muito preocupante. É muito preocupante porque você está vendo ali um recorte da sociedade, né, de uma determinada idade, que vem sendo dessensibilizada. E pior do que isso, vem se viciando em violência. O vício em violência, ele é muito danoso. Ele é pior do que o vício em drogas. Porque o tratamento é muito complexo. Não é um remedinho. Não é só uma terapia. É como você vai, né, trazer essa pessoa de volta, explicar que violência é algo nocivo. E o consumo de violência desses jovens é altíssimo. E não é violência de game, não é violência de filme, não é isso. É violência em tempo real. Eu quero ver pessoas sofrendo, eu quero ver animais em sofrimento. E não é qualquer sofrimento. É um sofrimento extremamente cruel. E aí você pega, imagina uma pessoa que tem ali uma faixa etária de 12 a 15 anos assistindo a isso. Aí você começa a entender por que tantas crianças começam a ter crises de ansiedade, tantas crianças começam a ter vários transtornos de personalidade ali. Então, assim, é muito perigoso. E os pais não estão preparados para lidar com isso. A gente tem um problema muito sério, né? Que, assim, a área da segurança pública se debruçou nesse assunto, até porque todos nós da imprensa, né, e eu posso dizer, eu fui uma das que venho batendo muito nessa tecla, eu realmente perturbo, né? Porque, tipo, não podemos deixar uma criança nessa situação de vulnerabilidade. Mas o que me choca é que a área de saúde não faz nada, porque nós estamos enfrentando um problema muito sério, muito grave de saúde mental. Saúde mental é algo que vem sendo muito negligenciado no nosso país. É como se não fosse importante. E os casos vêm aumentando cada vez mais. Importante, eu tenho que lidar com obesidade, com hipertensão. Eu falei, gente, e a saúde mental? Só que quando você fala de hipertensão, e temos aqui, né, uma médica, ela, olha, se ele fizer um tratamento, se ele tomar um remédio, ele vai ter um controle, vai conseguir ter uma vida boa, né? Ter uma determinada dieta. Mas quando a gente está falando de saúde mental, não é um remédio. Não, é assim, são tratamentos longos, são tratamentos complexos. E aí entra as terapias. E aí você não tem nem estrutura, não. Tem casos até que as pessoas precisam de medicamentos, né? Precisam tomar medicamentos. E aí existe toda uma resistência. Porque quando você fala que uma pessoa precisa de um determinado medicamento para a saúde mental, não, e a loucura ela é algo mal visto. Gente, a gente precisa acabar com esses estigmas também, que uma pessoa que ela faz o tratamento, ela consegue conviver em sociedade. Então são muitos os problemas. Uma menina que não recebe o tratamento devido, quando sofre essas agressões, ela é a vítima perfeita. Ela lá na frente é uma mulher que vai procurar homens abusivos e ela é uma vítima da violência doméstica. E perceba como tudo isso é muito... integrado. Não, e é maquiavélico ao mesmo tempo. E nós não fazemos nada. Ficamos olhando e falando, nossa... Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que, né, já indaguei o próprio nosso sistema de saúde. O que vocês vão fazer? Não, mas isso aqui não é problema nosso. Como não? O problema é gravíssimo. A gente fala muito pouco. Só que esses jovens hoje que estão cometendo essas barbaridades, essas atrocidades, esses adolescentes, e as vítimas também muito jovens, amanhã serão os adultos. E a notícia que eu dou para a sociedade, independente se você tem filho ou não, porque tem gente que fala, ai, graças a Deus, não tenho filho, né? Eu falei, mas você vive em que planeta? Deve ser no outro, né? Porque
essa pessoa que não é nem seu filho, amanhã vai ser o médico, vai ser a jornalista, vai ser o político. E nós seremos os idosos sendo cuidados por eles. pessoas extremamente perversas. Isso é muito preocupante. Isso é aterrorizador. É isso que a sociedade precisa entender. Então, todo mundo tem que agir, né? As nossas estruturas, inclusive, né, do nosso poder executivo, precisa fazer algo. Porque não adianta, sabe, dizer que vai fazer e, no fundo, a gente não está vendo muita coisa acontecer. Achar que a segurança pública vai resolver esse problema é a maior falácia da face da Terra. A gente precisa enfim, enquanto a área de saúde não se debruçar na questão de saúde mental dos nossos jovens, e por isso que esses crimes me chocam tanto, porque, enfim, o sistema cerebral deles não está completamente formado, eles não têm, né, o controle do freio moral. Então, deixa eu tentar estruturar. Eu tô pensando aqui, mas eu não sei como estruturar a pergunta. Talvez você vai me entender. Aonde você acha que pode estar o erro? Porque quando você fala, eu vejo isso como mãe de uma criança pequena, que falta informação. Cada vez que eu converso com alguém da sua profissão ou que trabalha nessa esfera, vocês trazem coisas que não chegam para nós. Entende? Eu tenho uma criança pequena, então eu não consigo imaginar que exista isso, né? Crianças dentro de jogos, aliciando outras crianças, dando tarefas para outras crianças. A gente acaba se informando pouco, porque isso chega pouco. Por que isso chega tão pouco? É para não dar alarde à população? É porque realmente não querem informar? Porque não é interesse para as grandes big techs. Elas não têm interesse nenhum em que a população seja educada. Porque uma população educada, ela vai, né, recorrer minimamente aos seus direitos. E olha só, quando a gente fala em campanhas, né, em políticas públicas, elas são muito importantes, você é médica aqui. Não tem nada mais eficiente do que uma campanha de vacinação. O que acontece? Ele vai lá e explica, olha, nós já conseguimos reduzir a mortalidade, erradicamos o determinado vírus, é importante. As pessoas, elas inclusive vão voluntariamente, vão lá tomar a vacina, levar, porque querem o bem do seu filho. Então, porque a população tem a informação. E ela não precisa vir de forma complexa. Imagina você tendo que explicar o que é poliomielite. Uma pessoa simples vai falar, gente, mas está complicado demais. O que ela precisa entender é que esta vacina salva vidas. Ela está salvando vidas e que o número é muito grande. Você tem que trazer, né, o reforço positivo em relação àquela atitude, né, pública do nosso governo. Quando a gente está falando desse universo digital, a gente está falando de grandes empresas. E empresas que nem brasileiras são. A grande maioria são empresas americanas, aí nós vamos ter ali empresas chinesas e russas. Esse é o grande, vamos dizer, a grande estrutura. E nós estamos falando de empresas que faturam bilhões de dólares, não é nem de real, é de dólares. Ou seja, são empresas que têm muito poder financeiro. E elas não querem ser controladas. E por que elas não querem ser controladas? Porque, assim, muitas pessoas chegam e dizem o seguinte, Carla, mas é tudo de graça. Eu falei, é óbvio, é de graça, porque você é o produto. Tudo que é de graça é porque você é o produto. Então, a gente na verdade, oferta, né, dá para essas plataformas aquilo que a gente tem de mais precioso, que são os nossos dados. E o que eles fazem com isso? Eles transformam esses dados em algo nocivo. O que acontece dentro de uma rede social e as pessoas vão entender? Tem uma coisa chamada algoritmo, né? O algoritmo é aquilo que vai... Você tem um universo de coisas, tá? Tem um monte de coisa acontecendo. Então, o que ele vai apresentar para mim? Ele quer que você fique mais tempo ali dentro, que você fique horas e horas e horas, porque quanto mais tempo você fica, mais informação pessoal sua você entrega. De consumo, do que você gosta, do que você faz, quanto tempo você assiste determinada coisa. Então, ele descobriu que você gosta de sandália, você gosta de sapato, ele só vai me mostrar gosta de isso. bolsa. Então, ele vai começar a te ofertar vários sapatos, você bolsas, olha essa bolsa. Então, ele vai te dando. Isso, eu estou falando uma coisa muito simples. Quando você entra dentro da questão até política, ideológica, quantas vezes você se você é de direita, você vai falar, o mundo é de direita.
Sim. Se você é de esquerda, o É o que ele mundo te é de entrega. esquerda. Porque ele não te mostra mais nada que vai te incomodar. Porque o que te incomoda faz o seu cérebro pensar. E aí, automaticamente, seu cérebro fala, ele rejeita aquilo. Então, fala, eu não quero mais ver isso, coloca do lado. Ai, que coisa horrível. Entende? É verdade. E aí ele te tira. Durante muito tempo, quem planejou o algoritmo foram psicólogos. As pessoas não sabem disso, que era para te segurar. O algoritmo, ele não tem valores, ele não tem moral. Então, se você gosta de bolsa, ele vai te entregar bolsa. Ai, mas eu gosto de bolsas caras, eu estou completamente endividada. Ele não está nem aí. Entende? Da mesma forma, se você gosta de violência, ele vai te entregar violência. Se você gosta de coisas que são perigosas, ele vai te entregar tudo isso. Entende? Porque ele quer te capturar. E ele está ali, né, na verdade, compilando todos os nossos dados bons e ruins. Eu te pergunto, o que ele faz com os nossos dados que não são tão bons? E não adianta as pessoas dizerem, mas imagina, eu sou um alecrim dourado. Não, nós temos a nossa sombra. Exato. Você acha que ninguém está vendo? Tem gente que está vendo. E o que é feito com isso? Porque a gente também não tem a transparência algorítmica. O que eles fazem com os nossos dados? A gente não tem ideia. Uma das coisas que é mais pedida é que essa transparência ocorra. Porque é importantíssimo. Uma das coisas que nos faz evoluir, que nos faz pensar, é nos confrontar. É a gente ter o contraditório. É alguém dizer para você que, olha, poliomielite mata. Deixar de tomar vacina pode colocar sua vida em risco. Porque aí você vai ter os antivacinas. Ah, não. Ninguém toma vacina, vacina é algo nocivo, então ele vai te dar mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Ele pode estar colocando sua vida em risco, porque de fato coloca a sua vida em risco. Né? Um negacionismo, você ir contra algo que foi, né, amplamente estudado para salvar vidas. Veja o que aconteceu na época do Covid, né? Da Covid, ali, aquele mundo de desinformação. Então, quando a gente entende essa estrutura, principalmente no mundo digital, é isso que a gente pede em relação a políticas públicas. Nós precisamos informar a nossa população dos perigos que ali existem. Tem coisas incríveis, a gente pode, né, diminuir as fronteiras do mundo. Eu posso fazer pesquisas sobre história, sobre turismo, sobre geografia, sobre o espaço, mas eu também posso encontrar aqui o esgoto. E a maioria das pessoas não tem essas informações. Você, como mãe, não sabe nem como proteger o seu filho. Próxima pergunta é justamente isso. Você falou que você tem filhos já adultos. No mundo de hoje, se você fosse mãe de um adolescente, qual seria a sua conduta perante ao seu filho com relação à internet? Então, eu vou voltar, né? A internet já existia na época das minhas filhas, Sim. né? As minhas filhas são nativas digitais. Então, o que acontece? Aí é uma questão minha que sempre trabalhei, né, com investigação policial aqui. Eu sempre tive um controle em tudo o que acontecia nos aparelhos das meninas, até elas fazerem 18 anos. Depois de 18 anos, aí passou do limite. Mas até 18 anos, elas são muito vulneráveis. E eu peguei coisas como... peguei minha filha sofrendo bullying. Então, o que acontece? Eu estava preparada, inclusive, para agir. Né? E como agir? Porque imagina uma criança que sofre bullying, a dificuldade que ela tem para falar isso para o pai ou para a mãe. E não adianta a gente querer ir lá, porque a vontade que a gente tem como pai e mãe é dar uma esganada em quem está fazendo aquilo. Com não certeza. É? Só que você tem que baixar a temperatura e falar como é que eu ajudo, né? E aí como é que a gente vai montar uma estrutura para parar com tudo isso. E aí você se prepara. Então eu já fazia isso há muito tempo, né? O que acontece? Só que nos dias de hoje, o volume de informação é muito grande. A primeira coisa, eu entendo que isso aqui não é educador e nem babá de criança. Hoje, e vocês aqui não são nativas digitais, já estão... Então, assim, vamos voltar na época que nós éramos crianças, né? Todos nós fomos crianças um dia. Sim. Criança dá trabalho, gente.
Criança quer atenção. Então, hoje, a quantidade de vezes que você vai a um restaurante e o pai e a mãe, para deixar a criança quieta, dá o telefone. Uhum. Ele deu a... E a criança tá lá. Ela, antes de falar, ela já tá com o dedo assim. Aí, o que acontece? Na nossa época, o que o pai e a mãe tinham que fazer? Tinha que se levantar, tinha que brincar, tinha que dar atenção, tinha que sentar. A gente dava trabalho. Então, hoje, os pais querem ter filhos, mas não querem ter trabalho. Ou querem, né, tipo, ó, tô aqui empurrando meu trabalho pro mundo aqui do universo digital. E isso é muito perigoso, porque você já está ensinando a criança que, se ela está infeliz, eu dou algo para deixá-la feliz. E a gente tem que lidar com essas fragilidades e infelicidades, porque isso tudo faz parte da vida também. Você vai se frustrar, você vai chorar, você vai ter que ensinar limites. A gente não ensina mais limites para os nossos filhos. O limite é o seguinte: chorou, dá isso aqui. Isso é limite? Não, ele está dizendo o seguinte: toda vez que eu chorar, vou ter um benefício. E é um benefício, o celular para eles é um benefício. Eu vou gritar, eu vou jogar no chão, porque aí o que acontece? Quem está no controle não é o pai e a mãe, quem está no controle é o filho e a filha, é a criança. Isso é um absurdo. E assim, você não entende isso. Então, a primeira coisa, eu resolvi ter filho, eu vou ter trabalho. Filhos dão um trabalho enorme, mas olha... É uma recompensa que eu vou te dizer. Eu não sei nem às vezes descrever o quão maravilhoso é ter filhos. Mas você vai passando por diferentes desafios. E aí você entrega isso aqui. Isso aqui não é para uma criança. Da mesma forma que você não vai entregar... Você entrega uma faca para uma criança? Jamais. Não, mas, cara, uma faca corta isso aqui. Isso aqui, ele faz um mal muito pior do que uma faca. Você vai deixar o teu filho adolescente ter acesso a drogas? Não. Então, por que você não dá limite algum? Eu entendo, né? E eu converso muito com uma juíza do Rio de Janeiro, que é a juíza Vanessa Cavalieri, que ela é uma juíza da Vara da Infância e da Juventude, e ela é uma das mulheres mais ativas, né, em relação a essa questão. Menor de 16 anos não tem que ter rede social. Ah, mas eu quero muita coisa também, né? E o mundo te diz não. Então, é apropriado para você? Não, não é apropriado. Então, os nossos jovens, quando eu digo jovens, são os adolescentes, eles deixaram de... Olha, você que é médica, pensa, as crianças não fazem mais coisas manuais. Não. Mas assim, a própria digital. Escola tirou isso deles. Porque a minha filha, por exemplo, estuda numa escola em que não tem nada. Assim, outro dia até questionei, falei, gente, a escola pediu um monte de material, mas vocês nunca trazem nada para casa concreto feito com esse material que a gente envia. Então, na minha época, por exemplo, a gente fazia bolinha de papel crepom e colava, fazia alguma coisa. Não, eles não fazem literalmente nada, e é tudo apostilado. Tudo é apostila. E uma coisa que eu ia falar, puxando a sua fala agora, eles mesmos fazem algumas atividades ou algumas tarefas serem no digital. Então, é obrigado a ler algum livro no digital, você tem que abaixar aplicativo não sei das quantas para criança, que a criança tem que fazer alguma atividade por lá, entregar por lá. Então, assim, querendo ou não, ao mesmo tempo que a gente tenta, ou alguns pais que têm mais consciência tentam lutar para não darem o celular na mão das crianças, a gente também fica meio refém, porque as próprias coisas aí fora fazem com que a gente acaba sendo obrigado. Então, por exemplo, para você fazer uma pesquisa de trabalho, antes você ir na biblioteca, hoje você tem que ir no Google, você tem que procurar na internet. Então, acaba dificultando também o nosso papel como pais, né? Você tem toda a razão. Então, a gente precisa estabelecer duas coisas. O que é, né, a internet e rede social. Porque a rede social, ela tá ali, única e exclusivamente, eu vou deixar isso muito claro, né, gente? Para levar o que você tem de melhor, que são os seus dados. Então, tá ali. Mas, ao mesmo tempo, ela tem determinada importância, sim, para os adultos, sim. Ela pode ser seu álbum de fotografia, ela vai encontrar amigos que, né, se perderam, estão mais distantes. De repente, você vai ler ali uma determinada notícia. Mas é isso. A criança precisa de rede social? Não. A criança precisa se socializar. Com quem? Com outras crianças. Crianças reais. E não crianças digitais.
Ela precisa, porque na grande maioria das vezes pode não ser nem uma criança que ela está ali socializando, pode ser um adulto. Então, ela tem que estar lá. Ao mesmo tempo que você negar o digital também não é muito inteligente, porque tudo aquilo que você não tem acesso, ele se torna proibido, ele se torna mais interessante. Nós também já fomos crianças e adolescentes, então tudo aquilo que o pai falava ou a mãe falava não era aquilo que a gente queria fazer. Aguçava mais. Então a gente precisa explicar o porquê do não. O não hoje, ele precisa ser debatido no sentido positivo, né? Não estou dizendo que é uma coisa democrática, mas assim, você tem que explicar os perigos que ali existem. Então, assim, ler um livro é positivo? É positivo, então vamos ler o livro. Quantas vezes um livro real, ou um livro, né, na nossa época a gente não tinha um digital, mas os pais liam conosco. A gente perdeu a capacidade de conviver com os nossos filhos, porque as casas se tornaram pequenos, vamos dizer, pequenos apartamentos. Então tem o quarto do filho, o quarto da filha, o quarto do casal, a sala que ninguém mais frequenta hoje. Então o filho chega, ele come, isso quando não come, às vezes, dentro do próprio quarto, e lá se enfia, como se fosse ele estivesse dentro dele, a parte. no mundo dele. As famílias não convivem mais. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para a convivência no social, porque nós estamos, sem querer, fazendo um grande mal para os nossos filhos. E, de novo, temos que cobrar das escolas. Não existe nada mais importante na construção, né, inclusive, da educação de uma criança, do que tudo que é feito manual, tanto para a criança quanto para a pessoa, para o idoso. É uma questão cognitiva, né? Então, assim, poxa, ela vai aprender a cortar, ela vai aprender a fazer coisas, né, atividades mais complexas, ela vai... O manual, ele é extremamente importante. Então, quando você tira, você está tirando uma habilidade, né? Então, quando a gente foi ver, né, a nossa evolução, né, a gente veio de um primata, o primata tem rabo, a gente já não tem mais. Então, se eu não uso, o que acontece? Ele deixa de ser importante. Olha o tamanho do problema. Tudo aquilo que eu não estou usando, né, a evolução humana, ela vai entendendo. Isso aqui não é mais importante, vamos estar tirando. E as próximas gerações vão se perdendo. Então, olha como isso é grave. Não, eu sou super a favor do manual, eu acredito que deveria ser uma coisa obrigatória, é coisa que não está sendo. E o manual, porque assim, ele vai aprender, entre outras coisas, na questão da socialização, quando você está fazendo um trabalho em conjunto, pode ser qualquer coisa, uma pintura, você vai ter que dividir as tintas, você vai aprender muitas coisas que são importantes. Não é só seu, porque a criança se enfia no quarto, no computador dela, no celular dela, ela não sabe dividir, ela não sabe conversar, ela começa a ter fobia social, é um problema atrás do outro. Não, percebam? Então, assim, ele é importante? É. Mas você tem que jogar junto com o teu filho, porque a primeira responsabilidade da criação de uma criança é do pai e da mãe. A escola tem um papel extremamente importante, né? É um outro tipo de educação. Não é ele que vai dizer, né, aquela educação familiar, quem dá é a família, né? A escola, ela está ali para trazer um outro tipo de estrutura de educação. E tem uma coisa que é muito interessante em tudo isso, é que nós precisamos lutar contra os nossos tabus. Eu converso com vários pais e mães. Mas eu não gosto de falar sobre sexo, não gosto de falar sobre drogas, não gosto de falar sobre morte, suicídio. Então, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você não falar com seu filho ou sua filha, alguém vai falar. E quem vai falar é o esgoto do digital. Porque ele quer saber, ele quer entender, ele quer informação. É intrínseco do ser humano querer informação. Eu vou contar um capítulo da minha vida. Um dia, minha filha mais nova, pequena, chegou para mim, assim, muito curiosa. Ela tinha visto, né, não me lembro se era um cachorro, um gato, eles estavam cruzando. Ela olhou. Aí, daqui a pouco, dentro do carro, ela virou para mim e falou assim: mãe, como é que elefante... Ela falou exatamente assim: como é que elefante transa? Eu olhei para ela e falei: mas da onde que ela tirou essa informação, né? Acho que ela ficou imaginando, viu o bichinho pequeno, ela queria entender como é que era um grande. E eu não dei bola, não dei atenção. Batata. Ela entrou dentro do YouTube e escreveu elefante transando. Ou seja, eu não expliquei. Ela foi atrás de... Ela foi atrás. Tá certo. Olha só. Você entende? Eles vão procurar.
Né? E até que foi uma coisa tão... Depois eu até ri, depois foi tão bobinha. Assim, mas Mas- ela queria entender como que é com um bicho grande daquele nasce, né? Né? Então, não tem essa coisa. E as crianças querem, os adolescentes querem, eles precisam dessas informações. Quando você diz não, ou porque você tem enfim, você não quer falar porque é um assunto delicado, ou porque é uma questão sua religiosa, tenha certeza que alguém vai falar. Mas tenha certeza que e essa pessoa está no esgoto da internet. E aí é importante, porque quando você fala, você ganha a confiança do seu filho e da sua filha. Aí ele vai jogar junto com você, porque ele sente que você é mãe, pai e amigo, ou amiga dele. Isso é muito importante, porque ele vai te contar, inclusive, aquilo que coloca ele em sofrimento, aquilo que traz dificuldades para ele em relação, né, aos amiguinhos. Ele fala, ele consegue verbalizar. Uma criança que só recebe não, e isso é uma criança que vai perdendo a capacidade de se comunicar, de verbalização. E esse é um problema muito sério. E a gente precisa trabalhar, né, campanhas públicas para explicar tudo isso. Explicar o óbvio. Mesmo porque nem todo mundo fala. Como a sua filha teve a curiosidade de perguntar. Mas tem criança que é mais apática, E que não pergunta nada, né? E cabe a você puxar o assunto para falar. Fazer um trabalho com ela, né? Entender por que ela não está falando, o que acontece, por que uma criança está embotada. Muitas vezes ela pode até ser quietinha. Uma coisa é ser quietinha, mas toda criança é curiosa. Porque assim, a curiosidade faz parte, inclusive, do nosso desenvolvimento, né? Você aprende através do erro e do acerto, né? Você aprende através da tua percepção do olhar. Você vê o outro fazendo, você vai... Deixa eu fazer também. De repente, você está fazendo melhor do que o outro. Então, a comunicação ela é fundamental. E, infelizmente, o universo digital, além de pensar por você, tirou a sua capacidade de se comunicar. Isso é assustador também. Com certeza. Ele pensa e fala por você. Agora, o digital, ele também traz uma curiosidade de que as pessoas acham que quem faz o mal ou quem faz essas coisas são pessoas que não são tão... Como é que eu posso falar aqui? Estou falando de classe social. As pessoas acham que são pessoas que têm menos condições é que faz o mal. E eu já ouvi muito falar que não. E pelo contrário, eu não sei se... Existe estatística, né? Se eu não me engano, já foi levantado e dizem que a grande maioria é de uma classe social, mas com poder aquisitivo um pouquinho melhor. Existe de todas as classes sociais. Eu posso dizer para vocês que eu trabalho investigando a questão de crimes digitais, o universo digital, há muito tempo. Desde 2012, quando eu começo a me aprofundar. Na questão que envolve, né, esses crimes de panelas digitais, eu estou nisso desde 2023. O que acontece? Eu já conversei com mais de 100 agressores. Então, de todas as idades que vocês podem imaginar. Desde crianças com 8 anos de idade, extremamente perversas, até jovens entre 20, 21, 22 anos, que essa é a faixa etária, né? O grosso mesmo está ali entre 13 e 17 anos. Caramba. E aí o que acontece? São todas as classes sociais. Não existe, né, ou a classe é mais abastada, ou a classe é mais, né, vamos dizer, vulnerável financeiramente. A gente aí precisa entender o que leva uma pessoa para dentro desse universo, o que prende essa pessoa dentro desse universo, né? Quando a gente vai falar das classes mais vulneráveis, e aí a gente precisa entender o que acontece, e aí não só na questão do agressor, mas da vítima também, o agressor, ele quer poder. Então, entenda o seguinte, quando a gente fala de um crime, né, contra a dignidade sexual de alguém, seja ele no âmbito real ou no digital, a gente não está falando do sexo em si. O predador, independente da idade que ele tenha, ele está em cima de duas condicionantes, controle e poder. Eu quero ter controle e poder sobre a determinada vítima. Ela está nas minhas mãos. Ela vai fazer aquilo que eu quiser que ela faça. Entenda, não é sobre o sexo em si, mas é sobre controle e poder. Então, assim, e isso é devastador, né? Porque ele está numa situação de predação.
Ele age como se fosse um animal mesmo, é um predador. Eu vou caçar. Eu vou caçar a melhor vítima, a vítima mais atraente. A vítima, e quando eu digo atraente, não é beleza, né? Ela é que eu consigo fisgar, eu consigo agarrá-la, né? E a grande maioria das pessoas não entende isso. Então, ela não sabe nem como é que ela vai se proteger de um predador. Porque o predador está caçando. A vítima está simplesmente andando por ali, né? Tranquilamente. E aí, quando a gente entende uma pessoa mais vulnerável, ela também vive numa situação muito degradante, às vezes. E o que esse universo digital dá para ela? Algo que é melhor do que o que ela vive na questão do agressor. Então, aqui, a minha casa é algo que eu não gostaria de ter ou estar, mas eu consigo estar dentro de um ambiente onde eu tenho muito poder sobre uma vítima. E quando a gente olha no lado da vítima, e isso é muito interessante, até para pessoas que trabalham na área de saúde mental, a vítima também pode estar dentro de um ambiente de extrema vulnerabilidade. E vulnerabilidade não significa só financeira, né? A vulnerabilidade são as mais diversas. E por que ela parte para dentro desse universo? Porque ela precisa ter algo tão ruim aqui dentro do digital para suportar o real. Eu já conversei com várias vítimas também. Então é o seguinte, para ela poder conviver minimamente com o horror da vida real dela, ela aceita passar por um horror digital. Isso é assustador. Você falou que conversou com mais de 100 pessoas, enfim, essas pessoas que você conversou e que tem todas essas idades aí aproximadas que você falou, né? Desde 8, sei lá, até 20 e poucos anos. Todos eles têm algum traço de psicopatia ou não? Então, porque assim, você pensar que uma criança de 8 anos, por que é que a pessoa, essa criança é tão perversa? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? A própria medicina, né, e a psicologia explicam que você só vai poder diagnosticar alguém com transtorno da personalidade antissocial, que seria o psicopata, depois que ele tem 18 anos. Menor de 18 anos, ele não pode nem ser caracterizado dessa forma. Então, o que a gente vê? Que tem crianças que têm, né, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Né, que é aquela criança que não respeita limites. Ela não respeita absolutamente nada. É aquela que grita e, né, tudo, ela vira o rei, né, ou a rainhazinha. E a gente tem todo um processo de dessensibilização de determinadas crianças. Então, o que eu preciso fazer para eu te radicalizar? Eu preciso te dessensibilizar. Como é que eu te dessensibilizo? Através de violência, do consumo de violência. Então, quando você pega, né, e olha, né, o perfil das pessoas que cometem crimes graves, são pessoas que já cometeram crimes contra animais. Então, quando você olha, eu já perdi a conta da quantidade de animais que eu já vi mortos dentro dessas comunidades. É assim, é de cortar o coração. E eles matam com extrema crueldade. Assim, tortura e crueldade. Porque gera prazer. Exatamente. E aí eu quero mais. Não, porque só esganar um cachorro não tá mais legal. Eu preciso fazer ele sofrer, eu quero que ele sofra mais. E depois, imagina o que ele faz com um bicho, o que ele não pode fazer com uma pessoa. É só uma... Porque a gente tem que entender a escala da maturidade criminal, né? Todos nós temos a nossa. Possivelmente a sua é baixa, a minha é baixa também, porque nós não cometemos crimes. Mas se você comete um determinado delito ou crime e você não é parado, você evolui. Você vai melhorando. Uhum. E tem uma evolução até que você vai, né, se aprimorando e vai se tornando uma coisa que... O que fazer com você depois, né? Esse é o problema. São essas evoluções. Então, são assuntos muito complexos onde não existe uma resposta simples. A gente precisa se debruçar, nós precisamos de ciência, nós precisamos de pesquisa, nós precisamos, né, dos profissionais da área de saúde, né, principalmente da área de saúde mental, para que eles nos ajudem a compreender esse todo. A gente precisaria da colaboração dessas grandes empresas, dessas big techs, que não têm interesse, porque, assim, entendam o seguinte, quando você compreende que uma empresa ela fatura $1 bilhão,
O correto é que ele investisse em segurança. Aí não quer perder. Você entende? Não, mas eu vou mexer no meu lucro. Né? Então, não. Então, assim, mas ele precisa investir, porque nós não estamos falando... Primeiro que tinha que investir para qualquer pessoa, mas nós estamos falando para pessoas que aí são muito vulneráveis, que é assim, nós estamos falando de uma faixa etária aqui. Então, se você não vai investir em segurança, em filtros adequados, em moderação correta, o que o pai e a mãe têm que fazer é não. Porque você está colocando o seu filho e sua filha em risco. E o risco é real. Essas plataformas todas foram condenadas há pouquíssimo tempo agora, pouquíssimas horas nos Estados Unidos. Por quê? Porque estão viciando os nossos adolescentes e as nossas crianças. Isso é uma realidade. Isso parece um bando de, sabe, de zumbizinho. A gente precisa entender que, o que vai acontecer? A gente tem que trazer eles de volta, né? Vai dar um trabalho enorme. Talvez, e a gente tem que entender um outro problema também, que a gente está vivendo um momento onde os pais são analógicos e os filhos são digitais. Então, o pai e a mãe aqui precisa de letramento, porque são imigrantes digitais, e os filhos precisam de educação, porque não é porque ele sabe mexer que ele sabe como mexer, de que forma mexer, mas o outro não sabe ensinar, logo aqui a gente tem um desequilíbrio. As próximas gerações, talvez isso não aconteça, porque é de nativo para nativo. Então, eles vão estar falando a mesma língua, vão entender os perigos. Coisa que eu conversei com vários pais. Mas aquilo é um negocinho só de jogar, né? De criança, bobinho. Ele não sabe da missa um terço que tem ali dentro. E quando você explica, se apavora. Mas como que eu vou aprender isso agora? Percebo que você tem que aprender? Limitação. É como a Ana falou, né? A informação ainda não chega o suficiente para nós que somos analógicos ainda conseguir compreender tudo isso. Aí você, como mãe, vai ter que sentar e entender todas essas, enfim, plataformas de jogos, de isso e aquilo. Você vai proibir seu filho de jogar? Não. Faz parte. E agora a gente tem que entender onde que está o perigo ali dentro. É meio que a gente precisa libertar o nosso lado investigadora ou investigadora aqui, mas pera um pouquinho, deixa eu ver esse negócio. E a gente tem que desconfiar. Tudo que é de graça, desconfiem. É verdade. Desconfia. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Nunca. Não, isso não existe. Se puder tirar mais, tira. Então, se é de graça, literalmente é uma coisa que dá pra desconfiar. Você é o produto. Se eu sou o produto, eu passo a ter direitos. E eu quero que os meus direitos prevaleçam. E entende como é importante que a gente leve informação de qualidade para a sociedade? Para ela, inclusive, falar, não, isso aqui é meu direito. Não, eu quero meu direito. Né? Porque a sociedade não sabe nunca nem o que fazer. Olha, de cortar o coração. Como a gente é maltratado, não é? É assim. E realmente a gente entende por que é um assunto que prende, que gosta, como foi a primeira pergunta lá. Por que é que as pessoas gostam de ouvir? Exatamente porque prende. E também porque, assim, na minha cabeça, eu entendo que é super necessário. Sim, e é o que a gente está falando aqui até agora, que a gente tem que entender, a gente tem que começar a estudar e criar alternativas para a gente combater tudo isso. E é exatamente isso, né? É o que eu digo, eu tenho filhas criadas, mas eu não viro as costas para uma criança e para um adolescente, para uma vítima, porque eu digo, a informação que eu tenho, o que eu puder fazer para ajudar aquela determinada vítima, eu farei, né? Então, eu digo que a vida, ela saiu do âmbito profissional, ela passou a ter um outro tipo de propósito, né? Então, eu passei a explicar, dar palestras, vou a escolas, não interessa, mas a escola eu vou, porque assim, no sentido de que como que eu levo um pouco mais de informação para ajudar os professores, os próprios adolescentes. Maravilhoso, nossa. Né? Os pais. É isso, Carla. E assim, de novo, né? Aqui a gente está trazendo esse assunto exatamente porque a gente tem que falar mais isso e a gente quer entregar isso para as pessoas. Querem que esse tipo de informação chegue mais, cada vez mais e se espalhe cada vez mais para, por exemplo, vocês que estão nos assistindo agora e
pegou esse conteúdo aqui e conseguiu entender um pouco aqui do que foi falado, que é simplesmente maravilhoso e as pessoas precisam cada vez mais, literalmente. Carla, volte, por favor. Ah, com certeza. Por quê? Porque fica tanta pergunta aqui que a gente ainda queria fazer pra Aqui. você. É Volte. sempre assim, E acho são que todo muitos, episódio. né? Muito, muito. A gente tem tempo limitado com Eu tenho paixão pelo meu um trabalho. vasto tema maravilhoso Perfeito. para ser falado, né? Eu tenho paixão, assim. E eu acho que é isso que faltou nas pessoas também. Você trabalhar por paixão, Uhum. né? E meu avô falava de uma frase que eu adorava: o dinheiro é consequência de um bom trabalho. A gente não tem que trabalhar pelo dinheiro, mas pela paixão, né? E as coisas, elas de fato acontecem. Então é o seguinte, o que você faz, faça bem feito. É Faça isso. com paixão. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada Eu por que ter agradeço vindo, vocês. obrigada por esse tema maravilhoso que a gente conseguiu abordar aqui. Pessoal, vocês que aí nos acompanharam até esse momento aqui, momento final, espero que esse conteúdo tenha sido enriquecedor para você. E se foi para você, com certeza é para alguém que você conhece. Então, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que deve também ouvir aqui. Gente, obrigada e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.